Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um tutorial de uma maquiagem incrível para vocês passarem o Réveillon, passarem a virada do ano bem bonitas, então se você quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo. Bom meninas, para começar, eu vou começar colocando esse arquinho aqui, para poder não atrapalhar na hora da maquiagem. Então eu vou começar assim. E eu vou começar fazendo a pele e eu vou usar essa base da Make B. É uma base líquida, a minha na cor bege claro 20. Então, eu vou colocar um pouquinho na minha mão, assim. E vou aplicar com esse pincel, língua de gato. Esse pincel aqui, ele é da Belize. Então, eu vou pegar um pouquinho e vou aplicando em todo o rosto. Essa base, ela tem cobertura de média a alta, então ela cobre bem tudo que eu pretendo esconder. Vou pegar mais um pouquinho. Eu sempre gosto de, depois de ter passado a base com o pincel, vir arrumando com os dedos mesmo, pra ir deixando mais arrumadinha e ir passando com a mão aonde eu acho que precisa de retoque. Então, eu venho com a mão pra ajudar a espalhar mais. Espalha bastante. E passar também um pouquinho nos lábios. Bom, a segunda parte é usar um corretivo. Eu tô usando esse corretivo da Intense, da Boticário. Esse meu é na cor 01. E eu aplico com o dedo mesmo. Ele vem com essa esponjinha que dá pra aplicar, ou você pode aplicar com um pincel de corretivo, mas eu gosto de aplicar com o dedo. Então eu pego um pouquinho e aplico aqui embaixo, sempre dando batidinhas e depois eu espalho com o dedo. Então eu pego mais. Eu gosto também de passar corretivo aqui nas dobrinhas do nariz, só um pouquinho. Então eu passo um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Deixo assim. E pronto. Agora eu vou aplicar o pó, e o pó que eu tô usando é esse da Maybelline. O meu pó é na cor Arena Natural, esse aqui. E eu aplico com um pincel de pó. Esse aqui é a réplica da MAC, é o 136, esse aqui. Então eu pego um pouquinho e aplico na zona T. Eu aplico bastante da zona T, porque minha pele é mista. Então, aplico aqui, aplico aqui.
Eu gosto também de aplicar onde eu apliquei o corretivo, aqui assim, pra poder ele não... pra poder o corretivo não acumular nas dobrinhas, então... Gosto de fazer assim. Agora eu vou começar a fazer o olho e essa é uma make de ano novo, então eu escolhi um tom de dourado que eu já vou mostrar pra vocês. Mas eu vou começar marcando o côncavo e eu vou usar essa minha sombrinha de marcar côncavo que eu já mostrei pra vocês. É da Anaconda Makeup na cor chocolate, é essa. E vou aplicar com o pincel de esfumar côncavo W905 da Macrylan. Eu vou pegar um pouquinho da sombra e vou marcar o côncavo. Então eu vou marcar o côncavo aqui. Deixo bem marcadinho. Então, tá bem marcado. Eu agora vou começar a fazer a maquiagem. Bom, eu gosto muito de aplicar primer de sombra e o primer que eu uso é esse daqui. É esse primer da Boticário Make Be. Então eu vou aplicar pra a maquiagem durar mais e pra deixar mais intensa também. Então eu vou aplicar toda a pálpebra móvel e vou aplicar aqui também. Bom, eu vou usar essa sombrinha aqui, dessa paletinha da Fenza, que eu já mostrei no vídeo de comprinhas. Essa paleta aqui é a paleta 01, ela tem 12 cores, eu vou usar esse douradinho aqui. Pra aplicar, eu vou usar o pincel também réplica da MAC, esse é 214. Então eu vou pegar um pouquinho. Essas sombras aqui, elas são 3D. Então elas são bem pigmentadas, elas já são naturalmente pigmentadas. Então eu vou aplicar em toda a pálpebra. Sem me preocupar muito ainda em esfumar. Só passar bastante. Fica bem douradão. Bom, então com a pálpebra toda dourada, eu vou vir com essa paletinha, esse quinteto da Fenza também. Esse é o 01. Eu vou usar essa corzinha aqui, esse marronzinho. E vou aplicar ele com o pincel réplica da MAC 209. É um pincelzinho de cerdas naturais. Pra gente fazer um finalzinho marcado. Então, eu pego assim, bastante. Não muito, mas bastante. E já começo aplicando aqui no cantinho e trazendo pra cima. Então, eu aplico no cantinho e trago pra cima. Essa parte eu já aproveito para esfumar o dourado com esse marronzinho. Então eu já vou esfumando os dois, deixando bem esfumado. E ele vai ficar assim, um dourado com esse marronzinho um pouquinho mais claro. E deixa bem esfumado. E esse cantinho da lágrima, eu gosto muito de deixar ele iluminado, principalmente agora em festas de fim de ano. E você pode usar, se você tiver essa paletinha, você pode usar esse branquinho aqui, porque ele deixa bem iluminado. Mas eu gosto muito desse branquinho, dessa paleta aqui da Maybelline, esse aqui.
Essa paleta é a Sapphire Eyes, são em tons de azul e eu gosto muito de usar esse daqui para iluminar o cantinho interno. Então eu vou aplicar com um pincel esponjinha mesmo que vem na paleta, porque ele é do tamanho ideal para fazer isso. Então é só você fechar o olho, e marcar aqui no cantinho assim. Então deixa bem iluminado. E como o branquinho acabou passando um pouquinho pra cima do dourado, eu vou vir com a sombra dourada só um pouquinho e vou aplicá-la de novo aqui no cantinho interno. Então eu vou aplicar ela aqui. E com o pincel de esfumar, eu vou dar mais uma esfumadinha aqui dentro, parte interna. Então vai ficar assim, bem esfumado. E agora eu vou delinear. Você pode delinear com delineador, caneta delineadora, delineador em gel, delineador líquido ou com lápis. Eu tô gostando muito de fazer com lápis, mas eu vou fazer com a caneta delineadora porque fica mais forte, fica mais... a cor fica mais vibrante. E como vocês sabem, eu gosto de puxar aqui o cantinho pra fazer o delineado com essa caneta delineadora. A que eu uso é a caneta delineadora da Kiko. Então eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui do espelho pra poder fazer. Bom, gente, então eu puxei bem o delineado. E agora eu vou passar pro rímel. E eu vou usar esses dois. Eu vou usar a Decolossal da Maybelline e vou usar a Volume Attraction da Kiko. Eu vou usar uma camada de cada. Então... gosto de fazer esses movimentos zigue-zagues e de piscar. Embaixo eu passo apenas uma, porque meus cílios já são muito grandes. Bom, gente, como é make pra fim de ano, se você tiver poucos cílios, é legal que você coloque cílios postiços. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de como colocar cílios postiços, mas os meus cílios já são muito grandes, então eu não vou colocar. E depois eu vou vir com um cotonetezinho pra limpar esse excesso da sombra 3D aqui de baixo. Então eu vou fazer assim, só rodando. Bom, gente, e não pode faltar a parte de iluminar embaixo da sobrancelha. Então eu vou usar a mesma sombrinha que eu usei aqui no canto interno e eu vou aplicar com este dedinho. Eu vou aplicar aqui assim, dando batidinhas. E vou vir com o pincel de esfumar, aquele mesmo que eu esfumei a sombra, e vou dar uma esfumadinha nela aqui. Bom, gente, uma coisa que também não pode faltar é a gente arrumar as nossas sobrancelhas. Então eu vou usar essa solução de sobrancelhas da Make Be, de O Boticário. Eu vou usar só esse ladinho, só essa escovinha. Esse outro lado aqui, eu vou mostrar pra vocês. É tipo uma tintinha pra você cobrir, então se você tem falhas na sobrancelha, é muito legal. E eu vou só penteá-las, deixá-las
bem arrumadinhas, bem penteadinhas. E agora eu vou fazer do outro lado. Bom, meninas, então a próxima parte é passar o lápis de olho. E eu escolhi esse lápis de olho da MAC, ele é preto. E vamos passar. Eu vou passar só na linha interna d'água. Bom, meninas, então os olhos ficaram assim. Eu usei esse dourado mais fechado, não muito aberto. E o cantinho externo bem esfumado com aquele marronzinho que eu mostrei. E agora eu vou passar para o blush e o bronzer. E o bronzer que eu tô usando é o bronzer que eu mais gosto. É esse daqui. É o bronzer da Vult Soleil e meu é na cor 01. Eu vou passar com esse pincel também de cerdas naturais da MAC. Ele é 168, é réplica da MAC. E eu vou aplicar, eu vou pegar só a parte onde tem o bronzer. E vou passar um pouquinho abaixo das maçãs do rosto para deixar um pouquinho marcado. Então, o blush que eu vou usar vai ser esse blush da Make Be. Esse aqui, ele é na cor Golden Rose e vou aplicar com o pincel de blush da Marco Boni, esse aqui. Então eu vou pegar e vou aplicar bem em cima da maçã do rosto e vou mesclar com o bronzer. Vocês podem usar, se vocês estiverem usando esse iluminador ou qualquer outro iluminador aqui nessa areazinha entre as sobrancelhas para dar uma iluminada no rosto. Então eu vou aplicar com o mesmo pincel do bronzer um pouquinho aqui nessa área. Para dar uma iluminadinha. E agora vamos para o batom. E o batom que eu vou usar vai ser esse, é o Cockney, é o A82 da MAC. Ele é um vermelho. Então eu vou passar e depois eu vou fazer o contorno com o pincel. Aquela base que a gente passou no início do vídeo, que eu passei nos lábios, que cancelou o tom dos meus lábios, também serve como um primer, então ele faz com que o batom dure mais. Eu vou usar esse pincelzinho de boca. Eu vou pegar um pouquinhozinho assim, olha, pra fazer essa partezinha aqui.
Bom, meninas, então esse foi o resultado final da make. Eu adorei essa combinação do dourado com esse marrom um pouquinho mais claro, mas bem esfumado. E o mais legal dessa maquiagem é que é uma maquiagem bem coringa, então dá pra você usar tanto em locais fechados quanto em locais abertos. Então não importa se você vai passar a virada do ano no clube, na praia, na balada, você pode usar essa maquiagem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei para ajudar na divulgação. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até os próximos vídeos.